O assunto do momento em Star Wars, obviamente, é o trailer de anúncio de The Acolyte, nova série que começa a sair dia 4 de junho lá no Disney Plus, que inclusive já tem vídeo aqui no canal destrinchando o trailer. Pois é, se você não viu, vou deixar no card e na descrição, dá uma olhada lá depois desse vídeo e já se inscreve no canal já, porque vai ter cobertura dessa série aqui, meu chapa. A gente vai comentar episódio a episódio em vídeo review, em live, batendo papo com vocês, com convidados. Bom, se inscreve pra você não perder, fechou? E já deixa o like também, por favor, tá? Ajuda aí. Mas olha só que interessante, a Leslie Headland, que é a showrunner da série, também vai dirigir os 2 primeiros episódios. Inclusive ela é criadora e showrunner, e eu acho que diretora também, da excelente série Boneca Russa, lá na Netflix. É uma série incrível, mas vamos voltar pro tema. Como showrunner e idealizadora da série, ela tá dando várias entrevistas sobre justamente a série com o trailer de anúncio. E aí, cara, você pega várias entrevistas dela, como por exemplo no site oficial StarWars.com ou também na IGN, ela tá falando sobre a série e tal, mas tem sempre um fatorzinho ali que sempre se repete. E é o que justamente eu acho que traz o título desse vídeo. A Ordem Jedi, na visão de The Acolyte, né? A gente tá vendo meio que a visão do lado sombrio, como a própria Leslie Headland fala nas entrevistas, a gente tá vendo como os Sith ficaram escondidos, como eles chegaram ao poder, a gente vai ver na série, né? Como eles chegaram ao poder lá nas prequels, com o Palpatine, como eles se mantiveram escondidos do Jedi e continuando o plano deles todo esse tempo. Ou seja, o ponto de vista, e esse termo é muito bom, guardem ele, né? Ponto de vista, vai ser meio que um ponto de vista de quem olha a Ordem Jedi de baixo. Mas eles são do mal, então a Ordem Jedi vai ser do mal na série? Como um ser opressor assim que fica olhando de cima? Sim e não. Vamos dar uma olhada. Ó, por exemplo, eu vou usar a entrevista que ela deu pro site oficial, né, StarWars.com, mas ela meio que repete isso em todo lugar que ela tá falando nesse momento. Ambientado durante a Era da Alta República, The Acolyte começará a desvendar como uma organização estimada como a Ordem Jedi poderia estar em sua idade de ouro e também à beira do caos, né, como a gente viu na saga Skywalker. Aí abre aspas para ela. Se Star Wars é sobre o oprimido versus a instituição, em The Acolyte os Jedi são a instituição. Esse ponto de vista é excelente, não é uma novidade dentro do cânone de Star Wars, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas é um ponto de vista ótimo, que casa muito, pelo menos aparentemente, né, pelo menos na ideia, casa muito com as prequels, onde os Jedi não são só uma instituição como um grupo gigantesco, como eles também se tornam um Estado. Vamos lembrar que os Jedi se tornam militares do governo ali da República, eles estão integrados na República. E é interessante como ela propõe uma deturpação da parada, porque realmente é sempre um grupo pequeno de rebeldes, ou da resistência, ou de sobreviventes, contra uma instituição gigantesca do mal. Sempre o Império, a Primeira Ordem, depois a Ordem Final lá do Palpatine. Mas agora, reparem que ela não tá falando do termo do mal, ela tá falando que é um underdog, alguém de fora ali, né? Alguém sozinho, isolado, ou alguém menor, contra uma instituição maior que são os Jedi no seu auge da Alta República, com milhares de Jedi por aí pela galáxia, monopolizando principalmente essa discussão sobre a força. Os Jedi, eles são, primeiramente, um grupo religioso. Como eu falei pra vocês, essa ideia não é nova, tá? Principalmente se tratando da Alta República, a segunda fase de quadrinhos e livros, mais precisamente os quadrinhos, os livros entram um pouco, só que com a Trilha da Mão Aberta, que é um grupo específico que tá lutando contra o Jedi, não é esse o ponto aqui do vídeo. Mas aqui, ó, no quadrinho, eu tenho até a minissérie aqui, ó, saiu pela Panini, né? Uma minissériezinha só, são 10 edições, que aqui saiu em 2, cada uma com 5 edições no caso, deixa eu ver se eu não falei besteira. Isso, de 1 a 5, 6 a 10, beleza. Aqui, cara, a gente tá aproximadamente 350 anos antes das prequels. The Acolyte vai se passar 100 anos antes das prequels, então a gente tá 250 anos pra trás de The Acolyte. E aqui, os Jedi estão indo pra Jedha. Lembra? A lua de Jedha, ou Jedha, como você quiser pronunciar, que a gente viu em Rogue One? Naquela lua tem a cidade também de Jedha, e a cidade de Jedha é a cidade sagrada. É um lugar onde todos os seres que cultuam a força pela galáxia, independente de como eles chamam a força, independente do lugar e tal, eles vão sempre para peregrinar ali. É um lugar de união dessas várias religiões, esses vários grupos. Porque justamente os Jedi, e também os Sith, eles não são os únicos grupos que cultuam ou que oram para a
Força. Lá em Jedha tem vários outros grupos que nem chamam a Força de Força, mas é basicamente a mesma entidade e tal. E aqui os Jedi estão indo para uma reunião chamada Convocação da Força, onde eles estão reunindo representantes dos principais grupos que cultuam a Força, né? Os grupos mais numerosos e tal, então os Jedi estão no meio por motivos óbvios. Mas logo no começo, olha só que interessante, o mestre Jedi Mac tá andando pela cidade sagrada, né, para chegar até a reunião, e a população da cidade, que é justamente de adoradores da Força de diferentes grupos, começam a hostilizá-lo, justamente porque eles estão achando que os Jedi se sentem os melhores por serem os maiores e os mais influentes. Entende a lógica? A Alta República mostra pra gente outros grupos que cultuam a Força que já olham pro Jedi, apesar de sua grande maioria gostar do Jedi, mas alguns, no caso, poucos casos, já olham pro Jedi com desconfiança. E não precisa nem ir pra algo tão recente assim, porque a Alta República, tá saindo agora, né, nos últimos meses, últimos anos. Se a gente olha lá pra Clone Wars, já tem isso. O George Lucas e o Dave Filoni já estavam contando histórias parecidas. Claro que ali eles falam muito sobre o militarismo do Jedi, naquele arco onde rola a explosão do templo, né, de uma parte do templo, tem manifestantes ali na frente do templo Jedi contra o papel do Jedi ali na guerra. Só que na temporada 6, nos episódios 8 e 9, a gente conhece uma ordem chamada Ordem Dagoyan, ou Dagoyan, como você quiser pronunciar, lá de Bardota. Eles são basicamente um grupo tipo Jedi, sabe? Eles cultuam a Força, eles oram, eles meditam, eles até têm o seu próprio lado sombrio, seu grupo do lado sombrio como Sith, né, que saíram do Jedi, e eles habitam o planeta Bardota. Inclusive eles fazem parte do governo de Bardota também. É bem uma ordem Jedi, só que minimizada entre aspas, num planeta só e não na galáxia inteira. Ali, cara, tem um arco onde o Mace Windu e o Jar Jar Binks, sim, é um arco bem interessante na verdade, eles vão até Bardota porque a Rainha Júlia pede ajuda da República, especificamente ela pede para que enviem o Jar Jar, porque ela tem ali uma paixonite por ele, é bizarro. E o Mace Windu vai junto, mas ele vai junto contra a ordem da Rainha Júlia. Ela não chamou os Jedi. Por que ela não chamou os Jedi? Porque essa ordem não gosta dos Jedi. Em algum momento no passado, a gente não sabe quando, a Ordem Jedi e essa outra ordem, a Ordem Dagoyan, eles tretaram. Porque em algum momento os Jedi vieram buscar crianças com acesso à força de Bardota para levar para a Ordem. Aí a Ordem de Bardota virou e falou assim, peraí, o que vocês estão fazendo? Estão levando criança embora? Claro que os Jedi não raptavam, né? Mas eles pediam pros pais. Só que daí os caras falavam, tá, mas a gente tem a nossa própria ordem aqui. Vocês estão levando crianças por quê? Vocês são melhores do que a gente? As crianças com poderes seriam melhores pra crescer com vocês do que com a gente? Entende? É isso que eu tô falando. Os Jedi obedeceram, obviamente, né? Pararam de ir atrás de crianças lá. Que inclusive o governo de Bardota falou, mano, vocês querem guerra? Porque essa ordem, os Dagoyan, ou Dagoyan, enfim, escolhe como você quer falar. Eles fazem parte do governo também. Então, os Jedi obedeceram, mas já rolou ali uma separação. Os dois grupos já não se comunicavam. E, inclusive, a galera de Bardota tratava o Jedi como uma espécie de grupo vilão que roubava crianças, entende a parada? Tá vendo como tudo isso se encaixa? É um bom ponto de vista. Se tratando principalmente de grupos religiosos, e no trailer nós temos a Manhã Ninja, falando que não é sobre ter poder, é sobre quem pode usar o poder, faz sentido total. Os Jedi são religiosos com o Estado, né, com apoio e intrínseco ao Estado, à República, e com poderes, causando até uma espécie de monopólio sobre como olhar pra força. É tipo um grupo religioso que dominou tudo. Eles não dominaram literalmente, mas a maior influência é deles. E o que acontece se você é um grupo que discorda dos Jedi? Ou no caso, né, vai de frente diretamente, porque, bom, agora a gente tem que lembrar que a série está falando sobre o The Acolyte, ou o acólito, ou seja, a gente está falando do lado sombrio, então não necessariamente é um Sith, né, pode ser que seja, pode ser que não, mas um grupo do lado sombrio indo de frente com os Jedi, entende? O menor contra o maior, o que pode fazer o que quiser, o que pode ir em planetas e buscar crianças, entende? Eu acho que esse é o ponto, eu acho, né, tô falando bem claro que eu acho, a série não saiu ainda, que esse é o ponto de vista que a Leslie Headland tá trazendo. Então a Ordem Jedi não é do mal, não vai ser vista como do mal, mas tendo em vista que a gente vai ver o ponto de vista do lado sombrio, de acólito Sith, de acólito do lado sombrio, obviamente que eles vão olhar o Jedi como uma coisa opressora. Eles monopolizaram a discussão, monopolizaram principalmente o uso da força. No quadrinho Age of Republic do Maul, que se passa ali antes do Ameaça Fantasma, a gente vê ali uma pequena aventura, entre aspas, do Palpatine com o Maul, e o Palpatine leva o Maul até Malachor, onde rolou uma batalha entre
o Jedi e o Sith no passado. A galera ficou petrificada aí por causa da pirâmide, que é uma arma Sith e tal. Mas o Palpatine leva o Maul ali pro Maul aprender a controlar um pouco mais a sua raiva, porque ele tava querendo lutar contra os Jedi, porque sim, sabe, tipo, os Jedi, eu vou lá, vou bater de frente, mas o próprio Palpatine fala que os Jedi são muitos. E também tem a fé ali, o suporte da República. Não dá pra apenas 2 lutarem contra todos os Jedi. A gente sabe que o Palpatine tava fazendo o plano dele ali aos poucos. Só que a questão é, quando o Maul chega ali, ele fala muito sobre como os Jedi são uma mentira que a galáxia comprou, uma galáxia desesperada, como eles massacraram o Sith no passado, como se os Jedi meio que tomassem o poder e, bom, mataram os coitadinhos do Sith, sabe? Tipo, não foi uma guerra entre os dois lados, o lado sombrio, o lado da luz, Jedi e Sith. Nesse ponto de vista do Maul, foi um massacre que os Jedi do mal fizeram, entende a lógica? E é sempre muito interessante quando Star Wars aborda, né, pontos de vista. O próprio Obi-Wan fala muito sobre isso. Sob um ponto de vista, Vader matou Anakin. Mas a gente sabe que Vader e Anakin são a mesma pessoa, só que Vader tomou o lugar, né? Muito louco, né? Acharam muita brisa? Acho que rolou, né? Comenta aqui embaixo, então, o que você acha disso. Eu acho que é uma discussão muito boa pra levar pras prequels, assim. Pro Jedi como grande grupo, linkado ao Estado e ficando cada vez mais mesclado até fazer parte militarmente ainda da parada. Enfim, agora eu vou ficar me alongando. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece do like, tá bom? E também de se inscrever no canal. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela e também vou deixar aqui na descrição o vídeo de review do trailer, tudo que estiver rolando de vídeo aqui no canal de The Acolyte vai estar aqui na descrição, junto com o link aqui do canal lá pra Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, use o meu link, que eu vou deixar aqui bonitinho. Não altere em nada o preço das coisas que você compra e vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a pagar as contas, a manter o canal, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido até agora, te espero aqui no próximo vídeo, valeu e tchau!